aí, pessoal, questão de número 60, ou perdão, 59 do capítulo 18 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 2. Nós já vamos aqui direto ao ponto no texto, né? Ele já vai dando aqui os problemas sem dar aqui, por exemplo, uma contextualizada. E vamos direto para a letra A, que diz o seguinte: qual é a taxa de perda de energia em watts por metro quadrado através de uma janela de vidro de 3 milímetros de espessura, se a temperatura externa é 20 Fahrenheit, menos 20 Fahrenheit, na verdade, e a temperatura interna é 72 graus Fahrenheit. Aqui eu quis fazer meio que um desenho para ilustrar, né? Então você tem aqui o lado interno da casa, né? Veja, isso aqui é a parede, né? Aí você tem aqui os batentes, né? Como é que se diz? O batente da janela. Tá aqui a janela. Então, do lado interno, 72 graus Fahrenheit. Do lado de fora, menos 20 graus Fahrenheit. Então, veja só que quando a gente está se tratando da termodinâmica, né, principalmente da potência de radiação transmitida, vale aqui a escala absoluta. Então, temos que converter para a escala absoluta. O que eu fiz aqui, na verdade, eu converti para a escala Celsius. Né? Era para eu ter feito diretamente para a escala absoluta. Porém, como a gente trabalha com variação de temperatura nas equações, a escala Celsius e a Fahrenheit coincidem as suas variações de temperatura, né? Que como ambas são centígradas, então se eu fizer a conversão para a escala Celsius e depois fazer a variação, esse valor é o mesmo se eu tivesse convertido para Fahrenheit e fizesse a variação, tá? A variação da temperatura, porque ambas são centígradas, né? Então a variação de uma para outra em conversão vai dar a mesma. Nesse caso aqui, então, como eu fiz a conversão para Celsius, né? Então, eu peguei a equação que relaciona as temperaturas Celsius e Fahrenheit. Então, tá aí na sua tela de vídeo. Isolei a temperatura Celsius e substituí lá na variável que representa a Fahrenheit o valor dela, do interior da casa. Então, 72 graus Fahrenheit. Então, fica aí 5 nonos que multiplica 72 menos 32. E aí nós temos 22,2. Na verdade, 22,22222 está uma dízima, tá? Graus Celsius. A temperatura do lado de fora, que é menos 20 graus Fahrenheit, né? Vai ficar, quando você substituir ali no lugar do 72, vai ficar menos 28,888888, entendeu? Graus Celsius. Então, arredondei para 28,9. Fazendo a diferença entre essas duas temperaturas, né, nós vamos ter aí, então, uma variação de 51,1 graus Celsius. Se você for converter 22,2 e 28,9 para Kelvin, fazer a variação, vai dar também 51,1. Tá? E aí, nesse caso, na escala Kelvin. Então, já que a variação é a mesma, podemos aplicar aqui na nossa potência de condutividade térmica, onde nós temos o K, que é a nossa condutividade térmica, né? Uma constante que representa a condutividade térmica do material. A área da seção transversal, né? Que é a área da janela, que está em contato com o meio externo. A variação de temperatura sobre a espessura desse objeto. Nesse caso aqui, a espessura da janela. Mas como a gente quer a potência por unidade de área, então, tá aí, potência por unidade de área, vai ser a condutividade térmica do vidro, que é 1 watts por metro vezes Kelvin, vezes a variação de temperatura, que é 51,1, vezes a espessura dividido pela espessura do vidro, que é de 3 milímetros. Então, dá aí 0,003 metros. Resolvendo a expressão, nós temos aí, então, que a potência transmitida por unidade de área vai ser de 17.000 watts por metro quadrado. Na verdade, é 17.033,333 watts por metro quadrado. Aí, colocando notação científica, como está lá no Halliday, né, a gente supre lá os valores após a casa decimal, fica 1,7
vezes 10 elevado a 4. Na letra B, ele pede o seguinte. Se uma janela para tempestades, feita com a mesma espessura de vidro, é instalada do lado de fora da primeira, com um espaço de 7,5 centímetros entre as duas janelas, qual é a nova taxa de perca de energia se a condução é o único mecanismo importante de perca de energia aqui? Então, note que é o seguinte, né? A janela, ela age como um isolante, né? Que impede que o calor escape, o calor flua para o meio externo. Então, o ar ele já tem naturalmente uma condutividade térmica baixa em comparação com alguns materiais, principalmente com o vidro também. Então, o vidro seria um empecilho a mais, tá? Porque além da condutividade, a gente tem também a transmissão de calor por convecção, né? Então, o ar não fica parado. O vidro impede que o ar circule. Então, passa só aqui calor. E aí, a fonte quente transfere calor para a fonte fria, certo? Só que agora, adicionando mais uma camada aqui na nossa figura, mais uma camada não, mais uma área de vidro, né? E deixando um ar no meio, né? Uma coluna de ar no meio, a gente vai ter agora, teremos agora como é que se diz? Uma condutividade entre um objeto de múltiplas camadas, né? Que é igual à questão anterior, 58, que naquele caso a gente tinha três metais, né, diferentes, ou não, sei, não lembro se eram metais ou se era qualquer outro objeto. Mas eram três objetos, uma parede, na verdade, feita de três camadas diferentes de materiais com espessuras diferentes para que o calor se propague. Aqui nós temos três também, porque agora o ar que está ensanduichado aqui entre essas duas placas de vidro passa a agir também, passa a agir não, né? Ele age também como sendo um objeto com uma camada por onde qual o calor tem que ser conduzido, não é? Então temos que levar em consideração agora a condutividade térmica do ar, porque agora nós temos três camadas que separa o ar interno da casa do ar externo. Antes a gente só tinha uma camada, que é o vidro da janela. Mas como eu botei uma outra camada de vidro e deixei uma coluna de ar entre as duas camadas, né? Então significa agora que eu tenho três camadas, né? Duas de vidro e uma de ar, né? E aí as duas de vidro têm uma certa condutividade térmica e o ar tem uma outra condutividade térmica. E aí a gente vai ter que pesquisar quais esses valores para poder substituir. Dessa forma, então, na letra B, a gente usa a equação para múltiplas camadas, né? A equação de condução térmica para um objeto de múltiplas camadas. Então, tá aí, né? A área da superfície multiplicada pela temperatura do lado quente menos a temperatura do lado frio, sobre o somatório da razão entre as espessuras e a capacidade de condutividade térmica dos materiais. O somatório é a soma dessa razão de cada uma dessas camadas. Como nós temos três, então vai ser 3, né? Duas do vidro e uma do ar. Então tá aqui, ó. Uma do vidro, outra do vidro e outra do ar. Como essas duas são iguais, eu posso fazer a soma, né? Fazendo a soma, eu tenho duas vezes essa razão. E aí, as únicas variáveis que não é dada aqui no nosso enunciado é as condutividades do ar, a condutividade térmica do ar e do vidro. Vocês viram aqui que eu pesquisei, né? Porque não está aqui, né? A do vidro é 1 watts por metro vezes Kelvin. E a do ar é 0,026 watts por metro vezes Kelvin. Então, substitui todo mundo. No numerador, nós temos variação de temperatura, né? Que é qual? 51,1, né? A gente já fez na letra A. A situação é a mesma, tá? Lado interno, 72 graus Fahrenheit. Do lado externo, menos 20 graus Fahrenheit. E aí, como a gente já calculou ali, a gente viu que essa variação em Celsius dá 51,1, que em Kelvin também daria 51,1, só que Kelvin.
Então, substitui todo mundo. Então, eu tenho no numerador 51,1 e no denominador eu tenho uma soma de frações. Então, eu tenho a espessura do vidro. Os dois vidros têm espessuras iguais. Então, 0,001 multiplicado por 2 sobre a condutividade térmica dele, que é 1 watts por metro vezes Kelvin. Mais a espessura da coluna de ar que ficou entre os vidros, que é de 0,075 metros, ou 7,5 centímetros, sobre a sua condutividade, que é 0,026 watts por metro vezes Kelvin. Isso aí vai dar, então, uma taxa de transmissão de energia de 17,7 watts por metro quadrado. Né? Então veja que é bem menos, né? Da ordem de 1000 vezes menos. Né? Não é 1000 não. 100 vezes menos. Não é 1000, é 1000 vezes menos. No rádio ele vai estar arredondado para 17,8, porque ele vai arredondar para... Não, na verdade ele vai arredondar para 18, na verdade, watts por metro quadrado. Aqui eu deixei com a outra casa decimal ali, com a casa decimal mesmo, 17,7. Então veja que fazendo isso, eu reduzo a taxa, óbvio que considerando que a área da seção transversal dessas janelas vão ser iguais, tanto para a situação da letra A quanto para a situação da letra B, né? Então, se a área da seção transversal forem iguais, né, ou seja, é a mesma janela, só que eu acrescentei uma camada a mais de vidro, deixando entre elas duas uma camada de ar com a espessura de 7,5 cm. Então, veja que eu reduzo a taxa de condução de calor do interior da casa para fora em 1000 vezes. Então, ou seja, a eficiência da casa em sustentar o calor no seu interior vai ser 1000 vezes maior que se estivesse só com uma, como é que se diz? Uma placa de vidro fechando a janela. Isso também acontece dentro de carros, né? Nesses locais onde nevam e as temperaturas caem para baixo de zero. Você tem duas camadas de vidro, né, nos para-brisa dos carros, né, separadas, né, deixando entre elas uma coluna de ar. E se você deixar rarefeito essa coluna, melhor ainda, né, porque você derruba ainda mais a capacidade de condução térmica do material, né, porque se o material está rarefeito, fica mais difícil de conduzir o calor por entre as moléculas que compõem aquele material. Muito bem, pessoal. Espero que tenham acompanhado a linha de raciocínio comigo até aqui. Curta, compartilhe, se inscreva no canal para receber mais. E como sempre aí no final, dúvida, crítica e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão.